E aí, tudo bem? Hoje o papo é sobre uma ferramenta jurídica, olha, poderosíssima para recuperar dívidas, a execução de título extrajudicial. Se a ideia é acelerar a cobrança, mas com segurança, e um método que funciona, essa análise aqui é fundamental. A gente vai seguir um passo a passo bem claro, sabe, bem direto ao ponto. Olha só como a gente organizou a conversa. São 5 etapas bem lógicas. Primeiro, a gente entende o básico, o ponto de partida. Depois, vamos para a organização do processo. Em seguida, o detalhe dos documentos essenciais. Aí, a gente define quem faz o quê, a divisão de responsabilidades. E, para fechar, o grande final, o ajuizamento. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Antes de sair fazendo qualquer coisa, é super importante entender a base, o fundamento de todo esse processo. O coração de tudo isso aqui é o tal do título executivo extrajudicial. Pensa nele como um atalho mesmo, um atalho legal. É que numa cobrança normal, primeiro tem que se provar que a dívida existe, né? Aqui, não. O próprio documento já é a prova. E isso, claro, deixa o processo na justiça muito, mas muito mais rápido e direto ao ponto. Ok, entendido o básico, vamos para a segunda parte, como a gente monta essa estrutura. E aqui, gente, tem um ponto que é crucial, organização. Pode parecer besteira, mas é exatamente esse detalhe que vai dizer se o processo vai ser rápido ou se vai ser aquela coisa lenta e toda confusa. E o mais legal é que começa de um jeito super simples. O primeiro passo prático, de verdade, é criar uma pasta no computador. E o nome da pasta? Simples, o nome do devedor. Parece básico demais, eu sei, mas é essa estrutura que vai centralizar absolutamente tudo e impedir que algum documento importante se perca no caminho. Dá uma olhada em como fica. Essa imagem mostra bem o resultado. Sabe todos os documentos que a gente vai ver daqui a pouco? Pois é, todos eles vão parar aí dentro, bem organizadinhos, fáceis de achar. Essa organização é a base, o alicerce mesmo para tudo correr rápido. Beleza, com a nossa casa arrumada, a pasta criada, chegou a hora de colocar as coisas dentro. Vamos ver agora a lista completa, o checklist de todos os documentos que a gente precisa para montar o processo. Olha aí a lista completa. São 11 itens no total. Mas calma, a gente não vai só passar por ela. O mais importante é focar em alguns documentos-chave, aqueles que são o verdadeiro pulo do gato, sabe? São eles que fazem a diferença entre um processo que avança e um que fica parado. Vamos falar do item 6 da lista, o título de crédito. Gente, esse aqui é o documento mais importante de todos. É a prova de que a dívida existe. Sem ele, simplesmente não tem processo de execução. Pode ser um boleto, um cheque que voltou, uma nota promissória ou até o contrato que deu origem a tudo. É a peça central do nosso quebra-cabeça. Agora, um ponto que merece muita atenção, a notificação. Não é só um aviso, um oi, você me deve. Não. Esse documento, que é enviado de forma oficial para o devedor, é um requisito da lei e ele é indispensável se lá na frente for preciso, por exemplo, pedir uma busca e apreensão de bens para garantir o pagamento. Pular essa etapa pode dar uma dor de cabeça enorme mais para frente. E agora vem a parte boa, que mostra como o método é eficiente. Preparar essa notificação leva em média o quê? 5 minutinhos, só isso. Certo. E a petição inicial? Bom, esse é o documento que, digamos, bate na porta da justiça para começar o processo. A ótima notícia é que não precisa inventar a roda toda vez. Geralmente se usa um modelo pronto. O trabalho é basicamente preencher esse modelo com os dados certos de cada devedor. Nome, endereço, os valores, tudo direitinho. E, de novo, a mesma lógica de agilidade vale aqui. Atualizar esse modelo para um caso novo é outra tarefa que leva 5 minutos. São esses pequenos ganhos de tempo, sabe? Um aqui e outro ali, que quando a gente soma, fazem o processo todo ser absurdamente rápido. Ok, a lista de documentos está na mão. Mas aí vem aquela pergunta que vale ouro. Quem faz o quê? Quem é responsável por cada papelada? Ter clareza total nessa divisão de tarefas entre o escritório de advocacia e a empresa que está cobrando é o que vai garantir que o processo não impere. Então vamos dar uma olhada nessa dinâmica. De um lado, o que fica a cargo do pessoal do escritório. Do outro, o que a própria empresa credora precisa fazer. Essa tabela aqui é basicamente o mapa da mina. Ela define a coreografia do processo. O escritório de advocacia monta o esqueleto jurídico, a petição, a procuração, a planilha de cálculos. A empresa, por outro lado, tem que fornecer os documentos dela e do devedor. Mas atenção aqui, porque é onde a coisa costuma travar. A empresa também precisa fazer 3 coisinhas rápidas, mas que são vitais. Assinar a procuração para o advogado, pagar as custas do processo e enviar aquela notificação que a gente falou.
Sem isso, gente, o processo não anda, fica parado. O ponto central é exatamente esse. Quando cada um sabe direitinho o que tem que fazer, o trabalho corre em paralelo, ao mesmo tempo. A montagem do processo vira uma verdadeira linha de produção, rápida e sem falhas. Uma comunicação clara que não é um bônus, não é um luxo, é o que faz a coisa toda andar rápido. E agora chegamos ao clímax, ao momento final de toda essa preparação. A pasta está organizada, todos os documentos estão lá dentro, cada um cumpriu sua parte, estamos prontos para o último passo. E se liga nesse número que resume a eficiência de todo esse método. Seguindo esse passo a passo, o tempo total para deixar um processo completinho, pronto para dar entrada na justiça, é de mais ou menos 30 minutos. 30 minutos! É um resultado impressionante, fala a verdade. O material que a gente está analisando deixa uma frase bem marcante. Diz assim: quando a pasta estiver com todos os documentos completos, todos os 11 itens checados, é hora de fazer o ajuizamento. Essa é a palavra final. É o ato de finalmente dar entrada com a ação na justiça. É quando a cobrança judicial começa oficialmente. Toda aquela preparação, todo aquele trabalho culmina nesse exato momento. E a gente fecha com uma provocação, uma reflexão. Depois de ver um método tão organizado, tão rápido, fica a pergunta no ar: será que os processos de cobrança por aí são tão eficientes quanto poderiam ser? Fica claro que um pouco de organização e clareza sobre quem faz o quê pode, de verdade, transformar completamente os resultados.